Vamos lá para o segundo tempo. Então, chamar a atenção para esse fato aqui. Vamos guardar essa parametrização. Eu posso, esse dublete escalar, com quebra, uma configuração não trivial de VAR, eu posso escrever dessa forma. Agora, vamos fazer o seguinte coisa. Vou fazer uma outra observação sobre o campo de Higgs, que vai ser importante para nós, para a gente relacionar a questão dos bósons de Boltzmann com o chamado teorema de Higgs, né? O mecanismo de Higgs, que é o seguinte. Vamos tomar de novo o nosso campo de Higgs dessa forma. Vamos pegar o campo de Higgs dessa forma que ele está aqui. Acho que o que eu tinha feito deve aproveitar. Vamos dizer que é o seguinte, o campo de Higgs, então, é esse objeto. Vamos escrever assim. Vamos escrever o nosso campo desse modo. Mantendo assim. Mais e fizer. Vamos deixar assim. E vamos fazer uma transformação SU2 daqui. Então, quando a gente faz a transformação SU2, está aqui. Vamos fazer uma transformação SU2 infinitesimal. Então, a transformação SU2 que eu vou fazer é infinitesimal. Vai ficar 1 mais matriz 2 por 2, a identidade 2 por 2, mais I, alfa, sigma A. Vou já colocar aqui a matriz essa matriz I sobre 2. Aqui vai ficar alfa 3, alfa 3, alfa 1, menos I alfa 2, alfa 1 mais I alfa 2, menos alfa 2. Então, isso aqui é a nossa transformação SO2 infinitesimal. E aqui atuando no mais. Vamos agora escrever isso aqui como está, o dublete. Φ1 mais I2 e aqui V mais H mais I2. Vou colocar assim. Fazer uma transformação SO2. Oi? Não, não estou usando isso. Estou só fazendo uma transformação infinitesimal de SO2. Estou usando essa parametrização aqui. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Deixa eu escrever assim, vou colocar assim. Aqui então vai ser a transformada, vai ser Φ1' mais I2', V mais H' mais I3'. Fazendo isso aqui. Então, peguei o nosso campo parametrizado dessa forma aqui e fiz uma transformação infinitesimal. Vou deixar a porta aqui. Então, fizemos aqui a transformação infinitesimal. Então, vamos operar esse lado direito aqui para depois a gente comparar. Ficou o seguinte, vai ficar, tá? Φ1 mais, vou botar aqui no meio, vai ficar assim. Essa identidade vai para cá, vai ficar Φ1 mais Φ2. Aí aqui vamos ter esse cara aqui, vai atuar aqui. Vai ficar mais I sobre 2, alfa 3, Φ1, aí alfa 3, Φ1, e aí vamos ter o seguinte, ó, esse I sobre 2, alfa 3, Φ1, e depois vamos ter I sobre 2, com esse I aqui, vai ficar menos o meio, vai ficar menos alfa 3 sobre 2, Φ2. E aí agora esse termo aqui, atuando aqui embaixo. Então vai ficar mais I sobre 2,
alfa 1. Deixa eu fazer, deixa eu simplificar. Deixa eu botar uma outra maneira. É o seguinte. Eu já não vou fazer o seguinte, tá bom? Vou escrever isso de uma forma mais. Fazer assim. Então, cada vez isso vai ter que ser o nosso grupo, né? Botando aqui. Então, aqui, 1 mais I de 2. Qual ficou? I sobre 2, então tá. I sobre 2, alfa 3, φ. Menos alfa 3 sobre 2. Acho que eu queria fazer o seguinte. Eu vou abandonar. Vou fazer o seguinte. Vou fazer o seguinte. Desculpa, vamos fazer só a seguinte manipulação. Vamos pegar essa configuração e vamos imaginar o seguinte, como nós já sabemos. Φ1, Φ2 e Φ3 e H, Φ1, Φ2, Φ3 e H são flutuações em torno desse fato. Esse V aqui, positivo, é muito maior do que Φ1, do que Φ2, do que Φ3 e do que H. Φ1, do que os Φi e seu H. Então, esse ponto de vista. Então, estou adotando esses campos aqui como pequenas perturbações em torno desse fato. E aí, como essa transformação aqui também eu já estou tomando infinitesimal, então todos os termos que multiplicarem um parâmetro infinitesimal por um campo que é uma flutuação, eu vou estar abandonando, eu vou estar trabalhando só em primeira ordem. Então, então com isso, é claro, essa identidade aqui ela vai batendo Φ1 mais Φ2, a primeira ordem do campo, Φ1 mais Φ2. Esse termo aqui, ele vai estar batendo, vai dar um infinitésimo de segunda ordem, né? O parâmetro infinitesimal e o campo de flutuação. A mesma coisa com esse cara aqui. E aí, quando esse parâmetro aqui bater aqui embaixo, tudo isso que for produzindo com H e com 3 vai ser em segunda ordem. O único termo que vai sobrar vai ser alfa 1 menos I alfa 2 vezes V. Então, em segunda ordem, em primeira ordem, vamos colocar. Esse dublete vai ficar assim. Agora vamos colocar mais termos. Vamos colocar aqui termos de ordem Φ, alfa φ. São termos de segunda ordem, são termos de ordem superior. Né? Então eu tenho Φ1 mais I2 e aqui mais I sobre 2. Alfa 1V. E aqui, esse I sobre 2, quando bater com esse menos de 15, vai ficar mais 1 meio, então mais alfa 2V. Certo? Então, esse termo aqui. Esse termo aqui produziu tudo no infinitésimo de segunda ordem. Esse termo aqui, essa combinação com esse V só. Então, fica I sobre 2 alfa 1V. E aqui, esqueci do fator meio aqui. Esse menos I, esse I dá 1, então fica alfa 2 sobre 2. E agora aqui embaixo. Vai dar V mais H mais I3. E agora, esses parâmetros aqui, batendo aqui em cima, vai dar tudo segunda ordem. O único termo não trivial que vai sobrar em primeira ordem vai ser esse I sobre 2 com esse alfa 3, quer dizer, por esse termo aqui, esse alfa 3, multiplicar aqui embaixo. Alfa 3 vezes H despreza, alfa 3 vezes F3 despreza, mas sobra o alfa 3V. E esse alfa 3V vem com menos I sobre 2, alfa 3V. Então tá, fizemos uma aproximação mantendo só parâmetros de primeira ordem. Então agora, com isso aqui, a gente pode tirar. Vou abandonar então aqui os termos de segunda ordem, que eu já apaguei. Então isso aqui está dando para nós o seguinte.
delta φ1, ó, φ' é φ1. Delta φ1 é a parte, ó, esse termo aqui, opa, é essa aqui. É o alfa 2, é um meio de alfa 2V, certo? Porque vai ser a parte real. Delta φ1 é φ' menos φ1. Então, vai sobrar um alfa 2 sobre 2. O delta φ2, vamos pegar agora a parte imaginária. Φ'2 e φ2, esse termo aqui. Então, φ'2 é φ2 mais o meio de alfa 1V. Então, tirando o delta φ, então delta φ2, delta φ2 é um meio de alfa 1V. E aqui embaixo, V então, cancela com V. Então, delta H, H', aqui tem parte, delta H é 0. E o delta Φ3 eu posso tirar. Φ3' vai ser Φ3, portanto, dá o delta Φ3, menos o meio de alfa 3V. Vamos observar essas configurações aqui, são muito importantes. Então a gente observa o seguinte: isso é fundamental para a gente entender a questão dos bósons de Goldstone e a questão depois do mecanismo de Higgs. Deixa eu botar aqui. Olha o que está acontecendo aqui. A esse ponto aqui, nós estamos fazendo uma transformação SU2, que ninguém disse se é local ou global. Vamos supor que essa transformação SU2 seja global por enquanto. Os parâmetros alfa, os alfa I são constantes, né? Os parâmetros alfa A são constantes. Transformação global. Mas eu sei que essa simetria global o campo de Higgs, né, ele tem uma configuração não trivial no vácuo. E aí a gente observa o seguinte: a flutuação, quando eu faço então uma transformação, então suponha que eu fiz aqui, né, eu estou estudando uma transformação desse campo. Essa flutuação aqui é a flutuação em torno do vácuo. Então, se eu pego esse campo e dou uma perturbar, por exemplo, a solução de ground state desse campo, a solução de mínima energia que nós tomamos foi essa aqui, 0V. Então, isso aqui que nós pegamos, essa configuração aqui. Basicamente, né, o que nós estamos fazendo aqui é isso. Quando eu abandono esses termos que são infinitesimos de segunda ordem, no fundo, eu abandonei, nessa transformação aqui, eu abandonei o Φ1, abandonei o Φ2, abandonei o Φ3, e abandonei o H. Porque eu quis pegar objetos que fossem apenas de primeira ordem. Então, como isso aqui já é tudo alfa, qualquer multiplicação dessa matriz por esse campo vai dar sempre segunda ordem, exceto esse termo aqui. Então, deixa eu apagar isso aqui. Nós, na verdade, então, o que eu estou colocando é isso aqui. Vamos voltar atrás e falar o seguinte. Eu fixei a configuração de ground state, a configuração de mínima energia. É essa que eu tinha fixado essa. O meu campo de Higgs é uma flutuação aqui. Fica Φ1 e Φ2, mais H, mais Φ2. Então, eu estou pegando, o que eu estou fazendo? Pega a configuração de vácuo do teu campo e faz uma pequena perturbação, uma pequena transformação de simetria. O que é uma transformação de simetria? É uma pequena perturbação. Então, se eu fizer uma pequena transformação de simetria em cima do vácuo, eu, na verdade, vou estar ganhando, quer dizer, na verdade, deixa eu apagar isso. Então, eu vou voltar aqui, vou estar apagando Φ1, Φ2, então ficou isso aqui, Vou apagar aqui, eu vou apagar o H, vou apagar o Φ3. Então, só voltando atrás, o que eu fiz? Vai voltar atrás. Eu tinha esse vácuo.
fiz uma pequena transformação de simetria em cima desse vácuo. E aí, ao fazer essa pequena transformação de simetria em cima desse vácuo, eu vou estar gerando esse objeto aqui. E aí eu estou observando que o que eu gerei foi isso aqui. Quando eu faço uma pequena transformação SO2 em cima desse vácuo, eu gerei 3 configurações de campo. Só que se o parâmetro α2 é global, como esse V também é constante, eu gerei 3 configurações de campo constantes a partir do vácuo. Quer dizer, o que eu fiz foi isso, uma transformação de SO2 global. Essa transformação de SO2 global, atuando no estado de mínima energia, que é o vácuo, me deu, do lado direito, uma configuração de campo constante. Nós vamos observar que a partir do vácuo, nós ganhamos uma configuração de campos aqui, que são campos constantes. Mas o que nós observamos é o seguinte: o campo que é flutuação em torno do vácuo, ele não é gerado. Eu gero justamente aqueles 3 campos que não são flutuações em torno do vácuo, porque a flutuação em torno do vácuo é o H. Então eu gerei um delta φ1, um delta φ2 e um delta φ3. Para cada parâmetro do grupo, para esse parâmetro α1, eu gerei uma flutuação delta φ2. Para o parâmetro α2, uma flutuação delta φ1, e para o parâmetro α3, uma flutuação delta φ3. Então, o que é uma configuração de campo constante? Uma configuração de campo constante é como se fosse, no regime assintótico, uma configuração de campo em comprimento de onda infinito. Se o comprimento de onda é infinito, é porque o campo tende a uma constante. A frequência dele tende a zero, esse campo oscila, ele é praticamente constante. Então, o que a gente está mostrando é o seguinte, que se houve quebra espontânea da simetria, ou seja, se houve uma configuração de vácuo não trivial no meu campo, ao fazer uma transformação de SO2, e esse campo aqui quebra a simetria SO2, ao fazer uma pequena perturbação de SO2, eu faço uma pequena transformação, uma pequena perturbação de SO2 em cima dessa configuração de vácuo, eu gero 3 configurações de campo que tem comprimento de onda infinito. Comprimento de onda infinito, frequência zero. Frequência zero significa objeto de massa zero. Então, esses aqui são os bósons de Boltzmann que a gente gera. Bósons de Boltzmann. Então, a gente observa o seguinte: eu gero o parâmetro α2, então eu tenho essa relação aqui. Quer dizer, vamos associar cada bóson. Então, por exemplo, o parâmetro α1, ele está ligado a isso aqui, ele é 2 delta φ2 sobre V. O parâmetro α2 está ligado a 2 delta φ1 sobre V. E o parâmetro α3, menos 2 delta φ3 sobre V. Então a gente começa a ver que cada parâmetro está ligado a uma configuração de campo constante. Então o que está acontecendo, fisicamente, o que está acontecendo é isso. Eu tenho uma configuração de campo que quebra aquela simetria espontaneamente. Aí eu faço uma transformação de simetria em cima dessa configuração de ground state, você faz uma pequena perturbação, o que eu gero é uma configuração de campos de comprimento de onda infinito, de frequência zero. Isso corresponderia a partículas de massa nula, que são o que a gente chama de bósons de Boltzmann. E a gente observa que
os bósons de Goldstone, eles aparecem justamente como aqueles campos que não são a flutuação em torno do vácuo. O campo que é a flutuação em torno do vácuo, ele não é gerado como bóson de Goldstone. O bóson de Goldstone são justamente os outros campos, né, que não são perturbação em torno do vácuo. E a perturbação em torno desse vácuo é o H. E aí a gente viu que o delta H é zero. Eu não mudo isso. Mas eu estou gerando campos novos, né, a partir de uma perturbação do vácuo. Então, isso aqui ele mostra que o parâmetro da simetria ele está ligado ao aparecimento dos bósons de Goldstone. Vamos usar esse fato depois para a gente falar do mecanismo de Higgs. Mas o que eu quero chamar a atenção para o fato é esse aqui. É crucial que a simetria seja global, porque se a simetria é global, essas configurações que são geradas aqui, elas são constantes. Então, se elas são configurações de campo constante, é como se teu sistema, você pega o teu sistema vai para a configuração de vácuo. Aí você faz uma pequena perturbação em torno desse vácuo, o que você observa é que você vai gerar ondas, né, que se propagam com um comprimento de onda praticamente infinito. Praticamente ondas, né, que têm frequência tendendo a zero, no limite em que o comprimento de onda está tendendo a infinito, ou seja, o número de onda está tendendo a zero. Comprimento de onda infinito, o número de onda é zero, então a frequência está tendendo a zero, que são campos que praticamente não estão vibrando. Então, com a simetria global sendo quebrada espontaneamente, o sistema ele vai exibir, vai apresentar no seu espectro essas configurações que correspondem aos bósons de Goldstone como resultado daquela espontânea da simetria. O fato do vácuo ser não trivial, o fato do vácuo não ser invariante sob a simetria faz com que uma perturbação em torno desse vácuo se propague como campos de configuração de comprimento de onda infinito. E aí a gente começa a perceber uma relação entre os parâmetros e esses respectivos campos, configurações de campo com comprimento de onda infinito. Isso para a simetria global. É muito delicado, um resultado muito forte. Os parâmetros de simetria e o outro lado é campo. Então, numa teoria que tem simetria, isso a gente está querendo dizer, numa teoria que tem simetria, você pode gerar configurações de campo a partir das simetrias. Porque se você combina, quando a gente está falando aqui, ó, se você pega uma simetria e atua com ela no vácuo, você pode gerar modos de propagação. Então, o papel, a força da simetria também está aí. Você começa a perceber modos de propagação dentro do teu sistema que são efeito da simetria de uma perturbação em torno do vácuo. O teu sistema está na configuração de mínima energia. Você dá uma perturbada nele, ele vai propagar esse tipo de campo, esse tipo de excitação. Complemento de onda infinito. Mas assim, muito poder. Eu acredito no ninguém, por exemplo, uma pessoa e daí ele falava em derivada invariante, em interação. Então, a simetria de Gauge, ela deixava aquela interação sobre uma simetria. Certo. Então, por aí, agora você está trazendo uma outra coisa. A simetria de Gauge, ela está ligada ao campo. Ela também pode estar ligada ao campo, porque o que a gente está vendo aí é que se você pega a configuração de mínima energia do teu sistema, se ela é não trivial, como a gente está vendo aí, uma configuração não trivial. Porque se você faz uma transformação de simetria em cima de uma coisa que é zero, você vai obter zero. Mas o fato agora de você ter uma configuração de campo que é não trivial, que é aquele zero vezes, se tu vê se você, numa teoria que tem só Fermi,
todos os verbos são nulos e todos os verbos são nulos na configuração de vácuo. Então, se você faz uma perturbação em torno do vácuo, é tudo zero, zero, vira zero. Mas agora, se você tem uma configuração de campo que é não trivial, e você perturba, faz uma perturbação induzida pela simetria, você vai gerar a configuração de campo. O teu vácuo vai responder, quando você perturbar o teu vácuo, ele vai responder gerando configurações de campo que tem complemento de um infinito. Então a gente começa a ver que numa teoria com simetria, mas sobretudo com simetria quebrada espontaneamente, né, com campos escalares, você pode gerar configurações de campo, você pode gerar modos de propagação a partir do vácuo pelas transformações de simetria. Quer dizer, a simetria é fonte de campo, no fundo. Né? Eu pensaria a simetria é uma coisa oculta. Sei. Ela geraria um mecanismo, mas ela era oculta, você não podia mexer nela. Então, agora aqui, de repente, o alfa e o φ, eles estão ligados. Eu diria o seguinte, se a teoria, vamos dizer, isso que você está colocando, se você não tem quebra espontânea de simetria, eu acho que aí a simetria permanece oculta. Se você não tem a quebra espontânea, né? Porque você não vai, quer dizer, toda perturbação que você fizer em torno do vácuo, vai te dar o vácuo. O vácuo ele é imperturbado, porque todas as se você não tem quebra espontânea de simetria, todos os campos são triviais no vácuo, são zero. E aí, se você perturba o zero, você ganha zero. Mas agora, se você tem pelo menos um campo que não é trivial no vácuo, e você perturba com a simetria, você pode gerar configurações de campo a partir do vácuo e das transformações de simetria. Isso deve ser típico, isso é típico da quebra espontânea de simetria. A gente fica com medo do que é matemática. Não, isso aí. Pois é. Não, isso aí não é matemática. Isso aí é física. É como você. Porque pensa bem o seguinte: o que significa invariância? Né? A invariância significa que você pode passar de uma configuração de campo para outra, você muda o teu sistema, você passa de uma configuração do teu sistema para outra, sem mudar a energia. O newtoniano é invariante. Você pode fazer uma transformação sem mudar a energia do teu sistema. Então você tem a chance de mexer no teu sistema sem gastar energia, vamos colocar assim. Então, se você está no estado de vácuo e você perturba o teu sistema, você está passando, na verdade, de um vácuo para outro. Porque se você tem invariância, você está passando, quer dizer, a tua energia não muda. Mas você está passando por uma outra configuração. Teu campo, φ1 era zero, agora o delta φ1 não é zero. φ1' é o próprio delta φ1. Esse φ1 era zero, φ1' é φ1 mais delta φ1. Mas se o φ1 era zero, o delta φ1' é o delta φ1. Então você gerou, você saiu do vácuo, gerou uma configuração de campo não trivial e não gastou energia, que é justamente esse papel da simetria. Você passar de uma configuração do teu sistema para outra configuração sem mudar a energia. E aí o que você fez aqui? Você tinha φ1 igual a zero. Agora você tem um delta φ1 que não é zero. Um delta φ2 que não é zero. Então você saiu dessa configuração que é φ1, todos os campos zero. φ1 igual a zero, φ2 igual a zero, φ3 igual a zero e H igual a zero. Você só tinha o vácuo. Aí você fez uma perturbação. Aí você agora achou delta φ1 diferente de zero, delta φ2 diferente de zero, delta φ3 diferente de zero, mas delta H igual a zero. Então você passou por uma nova configuração, em que você tem um φ1', que é o delta φ1, tem um φ2', que é o delta φ2, tem um φ3', que é o delta f3, o H em cima. Aí você passou de uma configuração e o H continua zero. Mas você passou para a configuração que é toda zero, uma configuração nova. Acho que não, mas você não mudou a energia do sistema. Eu acho que isso aí é o papel importante da quebra espontânea de simetria. Você gera novas configurações do teu sistema a partir do vácuo, porque o vácuo é não trivial. Então, quer dizer, o teu campo agora, você pode imaginar,
agora a maquete de controle da simetria, é que algumas configurações de campo do teu sistema nada mais são do que transformações de simetria do vácuo, ou seja, perturbações do vácuo. Eu acho que é essa a essência aí que está no chamado teorema de Boltzmann. Você gera, então, esses objetos, né, quer dizer, a esses campos de comprimento de onda infinito, esses módulos de comprimento de onda infinito de frequência zero, devem estar associados a partículas de massa zero. Se você observar, essas partículas elas vão carregar os mesmos números quânticos que a simetria. Da mesma forma que para cada parâmetro tem um campo de Gauge, para cada parâmetro tem um bóson de Boltzmann. Então, os bósons de Boltzmann eles carregam os mesmos números quânticos, né, da simetria. Os parâmetros, né? Os números quânticos carregam os índices, né, da simetria associados aos parâmetros. Então, eu acho que isso aí é uma coisa que tem que ficar bem clara a partir do que está acontecendo. Agora, a gente tem que relacionar isso aí também com o mecanismo de Higgs. Vou fazer o seguinte. Então, a esse ponto, a simetria é global. Agora, suponhamos que a simetria passe a ser local. Então, com a simetria global, nós geramos os chamados bósons de Boltzmann. Agora, vamos pagar a simetria local. Simetria local, agora, meus parâmetros alfa não são mais constantes, são agora funções das coordenadas espaço-temporais. Tá aqui. Então, agora, esses objetos que estão gerados aqui, ó, esses campos aqui, se esses parâmetros agora não são mais constantes, eles são locais, eu agora estou gerando realmente campos que não têm mais comprimento de onda infinito, porque esses campos aqui não são mais constantes. Então agora, nós estamos gerando, a partir daqui, vou colocar aqui, então nós vamos fazendo o mesmo procedimento, nós estamos perturbando o vácuo por uma transformação de simetria que agora é local. E aí nós estamos gerando configurações de campo que não são mais constantes, estamos gerando simplesmente configurações de campo que dependem de T e de X. Eu perdi agora aquela questão de campo constante, porque a configuração de vácuo é constante. Esse objeto aqui independe de T e de X, mas esses objetos agora, alfa 1, alfa 2, alfa 3, são locais. Então eles dependem de T e de X. Então eu estou gerando agora configurações de campos, né, que dependem de T e de X. Vou colocar assim. Porém, vamos lembrar o seguinte: quando nós temos as transformações dos campos de Gauge, vamos lembrar, a gente pega os campos de Gauge S e 2. Delta P MA é Epsilon A BC ômega D MC mais MI vou chamar de parâmetro de alfa. Alfa D, DI, alfa. Isso aqui são as transformações infinitesimais dos bósons de Gauge, de SO2. Certo? Dentro da mesma perspectiva de considerar apenas configurações que não sejam linearizadas nos parâmetros. Aqui, ó. Isso aqui é o parâmetro infinitesimal, mas o campo também é uma flutuação infinitesimal. Então, isso aqui é de segunda ordem. Então, em primeira ordem, o que nós temos é isso aqui. Delta MA é DI alfa A. Em primeira ordem. Mais claro, termos de ordem alfa B. Porém, vamos observar agora o seguinte. Delta DI1 vai ser DI do alfa 1. Só que o meu alfa 1 é 2 delta Φ2 sobre V. Vou fazer o seguinte, então está carregando essa constante 2 e essa constante V, vamos dizer isso aqui, ó. Vamos
que é do tipo dmi alfa 2. Tá aqui. O alfa 1 é o delta φ2, perdão. Botei aqui para absorver o 2 e o V. O delta Bm2 vai ser dmi alfa 2. Mas quem é o alfa 2? É 2 delta φ1 sobre V. Então é o dmi do delta φ1. E o delta do Bm3, basicamente, é o dmi do delta φ2. Então, o que nós observamos? Que, ao fazer essa transformação infinitesimal, ao perturbar o vácuo por uma transformação agora local, eu gero configurações de campo. Mas essas configurações de campo, elas nada mais são do que a parte longitudinal dos bósons de Gauge. Parâmetros são campos. Aqui eu tenho parâmetros, mas esses parâmetros se confundem com os próprios campos. Então, o que está acontecendo então? Fisicamente, o que está acontecendo? Quando eu perturbo em relação ao vácuo, numa teoria que tem a simetria global, eu não tenho campo de Gauge. Quando a gente perturba em relação ao vácuo, o que está acontecendo? Aquelas excitações, aquelas perturbações em relação ao vácuo, elas se propagam com um comprimento de onda infinito. Elas se propagam. Mas agora, quando a simetria se forma local, elas também vão se propagar. Mas só que eu tenho campo de Gauge. E aí o que vai acontecer é que essas perturbações que estariam se propagando, elas se encaixam exatamente na parte longitudinal dos campos de Gauge. Então o que está acontecendo no sistema agora é que tem uma organização tal que, quando eu perturbo em relação ao vácuo e as flutuações se propagam, elas se encaixam, elas entram justamente na parte longitudinal dos campos de Gauge. Então elas se propagam, mas elas se propagam como parte longitudinal do campo de Gauge. Porque se o campo de Gauge era zero, você estava numa configuração de ground state, o que acontece na configuração de ground state? Todos os campos que têm spin são zero, só sobram os escalares, na configuração de mínima energia, não trivial. Então, se eu estou numa configuração de campo zero, isso aqui é zero. Quando eu faço a flutuação, quando eu perturbo o meu vácuo, eu gero um ΔB, que não tem nada a ver com o B. O B podia ser zero, mas o ΔB não é zero. Mas quem é o ΔB na verdade? É o próprio campo que é gerado. Então, se o meu bóson de Gauge estava zerado no vácuo eu não tenho nada, só tenho Higgs, a configuração constante do Higgs. Aí eu agora perturbo em relação ao vácuo. Aí eu vou produzir essas ondas escalares. Só que essas ondas escalares, elas vão se propagar gerando, se incorporando exatamente a parte longitudinal do campo de Gauge. Então eu gero agora modos de propagação de Gauge que são longitudinais. Então é isso que dá origem ao mecanismo de Higgs. Quando a simetria deixa de ser global e passa a ser local, os bósons de Gauge desaparecem. Aqueles caras que seriam os bósons de Gauge, eles aparecem agora sob a forma da parte longitudinal do meu campo de Gauge. Então, quando eu perturbo o meu sistema em relação ao vácuo, eu vou produzir ondas longitudinais e não mais configurações de campo constante. Vou produzir ondas longitudinais que vão ser exatamente a parte ondas que são gradientes, na verdade, mas que são justamente a parte longitudinal dos bósons de Gauge. Então, esse é o mecanismo de Higgs. Os bósons de Gauge desaparecem, as configurações de campo constante desaparecem, porque o parâmetro não é mais global, ele passa a ser local, e os campos que são excitados, como perturbação do vácuo, eles se propagam como a parte longitudinal dos bósons de Gauge. E aí os bósons de Gauge ganham parte longitudinal. Se eles ganham parte longitudinal, a gente sabe, então, se o campo de Gauge agora
ganha parte longitudinal, ele está ganhando, ele não tem só parte transversa, ele tem parte longitudinal, então ele vai ter que ter massa. Então, ainda, quer dizer, o fato de gerar parte longitudinal significa que você vai gerar massa, o campo de Gauge vai ter que vai se propagar como um modo massivo. Por quê? Porque ele ganhou grau de liberdade justamente na parte longitudinal. Certo? Ele ganhou um grau de liberdade que ele não tinha. O campo de Gauge usual, então, só tem, se ele é transverso, ele só tem 2 graus de liberdade. Ele não tem parte longitudinal. Se ele passa a ter 3 graus de liberdade, é porque ele passou a ser massivo. Então é isso que é o mecanismo de Higgs. Eu ter a simetria local. Essa simetria local é quebrada espontaneamente por um escalar que tem configuração não trivial no VAR. E aí, a partir da configuração não trivial desse escalar, eu posso perturbar o VAR. Nós perturbamos o VAR, uma transformação de simetria que faz uma perturbação do VAR que a gente gera a configuração de campo. Só que essas configurações de campo que são geradas, elas entram como uma parte longitudinal dos campos de Gauge. Os campos de Gauge que são produzidos, os modos de Gauge que são produzidos a partir da perturbação do VAR, eles são modos longitudinais, eles são gradientes desses escalares, eles são gradientes do modo de Goldstone. Então, quer dizer, quando a simetria fica local e nós temos o mecanismo de Higgs, então, o que vai acontecer é que nós vamos produzir bósons de Gauge que são, quer dizer, gradientes dos bósons de Goldstone. Dos que seriam, dos aqueles, quer dizer, gradientes, daqueles que seriam os bósons de Goldstone se a simetria fosse igual. Então, essa é a essência do mecanismo de Higgs. Os bósons de Goldstone, eles deixam de ter existência própria e eles são incorporados ao campo de Gauge como uma propagação longitudinal. E aí, isso aí aumenta de uma unidade o número de graus de liberdade do bóson de Gauge. Como se diz, o bóson de Gauge tem que ganhar massa. O bóson de Goldstone, quando entra aí, ele entra no sentido de aumentar o número de graus de liberdade, que passa de 2 para 3. Então, uma partícula massiva de spin 1, ela tem 3 graus de liberdade. Certo? Então, é isso que está acontecendo com a quebra espontânea da simetria. Claro que nós estamos fazendo isso para SO2, mas isso aí pode ser isso, é geral. Basta eu ter uma simetria atuando num vácuo não trivial que eu posso gerar configurações de campo, é o que o Eduardo estava falando. Então a gente começa a perceber a simetria de uma outra forma também. Quer dizer, a simetria ela pode ser fonte de campo também, sobretudo no caso de quebra espontânea de simetria. E aí, a partir do vácuo, eu posso fazer perturbações de simetria em cima do vácuo e gerar campo. Que podem ter uma repercussão, ou outra repercussão, uma repercussão ou outra, se a simetria é global, se a simetria não é. Então, com isso aí, a gente mais ou menos acerta a questão do que está acontecendo no sistema. Agora, o que a gente espera, então, o papel do bóson de Higgs aí foi gerar, parte longitudinal do campo de Gauge, porque certamente ele vai gerar massa. Na próxima aula, nós vamos estudar melhor a questão das massas dos campos de Gauge, as massas que eles adquirem pelo mecanismo de Higgs, e também, claro, as massas dos férmions. Mas o que é importante com tudo isso é a gente compreender que a simetria agora, tendo sido implantada de uma forma que a gente chama de quebra espontânea, a simetria é implantada de tal maneira que eu tenho agora
uma configuração de mínima energia não trivial, essa configuração de mínima energia não trivial, ela pode ser fonte de muitos aspectos diferentes do sistema, que é, por exemplo, né, a geração de parte longitudinal no campo de Deus. Então, o que é importante é a gente perceber essa troca, né, entre simetria e, nesse caso aqui, partícula. Porque a simetria está mostrando que o teu sistema, no caso da simetria global, esse resultado é forte, porque mostra que se você tem uma simetria, mas o vácuo não é simétrico, sem fazer cálculo nenhum, você consegue saber que um cálculo muito simples, mas sem calcular massa, sem calcular nada, propagador, você consegue perceber que você vai gerar configurações de campo em comprimento de onda infinito, portanto frequência zero. Na física de partículas, frequência zero é energia zero, frequência zero, quando o comprimento de onda é infinito, isso significa que você teria frequência zero, partículas de massa zero. Se a frequência está tendendo a zero, e a energia está tendendo a zero, né? Quando o vetor de onda tende a zero, quando o momento tende a zero, quer dizer, isso que significa E igual a TC, porque tem partículas de massa zero. Então, isso é um resultado importante. Agora, quando a simetria fica local, você já não vai mais ver essas partículas de massa zero. Por quê? Porque elas vão ser incorporadas como as partes longitudinais dos bósons de Gauge. E aí, parte longitudinal do bóson de Gauge significa um bóson de Gauge massivo. Então, é isso que está acontecendo. Então, essa é a importância aí, do mecanismo de Gauge. Próxima aula, então. Ah, não, isso é uma coisa. Claro que também a gente pode fazer isso aí. Eu acho que não está dando. Não é tão fácil. Não. Você disser, agora a simetria virou partícula. Aquela simetria é difícil, não é tão fácil assim. Não. Isso é possível, pode ser. Não, a gente leva qualquer roupa. Eu digo essas coisas. Para absorver, são ideias novas. Na época mesmo, agora, você vê. Isso aí levou um tempo para ser absorvido, porque a discussão começou na década, realmente na década de 50, mas a discussão se solidificou, se consolidou 64, 65, mas levou um tempo. Quer dizer, na verdade, as coisas só foram mesmo absorvidas no final da década de 60, né, quando se viu que a QCD fazia sentido e voltou para a teoria de campo, mas isso aí foi o próprio paper de Higgs, né? O paper do Higgs, o paper do Engler, et al., esses papers daquela espontânea de simetria, eles não, do mecanismo de Higgs, eles não tiveram um grande impacto na época que eles foram feitos. O impacto foi sentido muito depois. Que eram ideias novas que você absorveu. Eu acho que você falou de unificação, né? Como essas coisas todas conduraram para fazer uma unificação, eu acho que devia ter uma grande parcimônia e aceitando, por exemplo. Eu acho que sempre essa coisa de falha é um exemplo, né? Tem inúmeras falhas com a humanidade portuguesa. Você vai aceitando o fameto, qual que é melhor? De 1600 ou agora? Ou daqui a 1000 anos? Você agora acha que o tão melhor, né? De 1600 era por ele lá, né? E eu acho que essas coisas têm umas acomodações, sabe? Não acho que é tão físico assim. Não, a gente precisa, vamos dizer assim, ser educado dentro desse pensamento. Você se apropria desse pensamento depois de um certo tempo. É uma escola, quer dizer, você não é uma coisa muito intuitiva, você não nasce falando isso, nem pensando dessa forma, mas é um modo de pensar, de ver as coisas. Eu acho que isso está falando que eu importante é uma escola. E aí que eu coloco, né? Ela foi vitoriosa na educação. Certo. Então, ela foi uma escola concreta. Se ela não tivesse vitórias,
isso aí vocês estão bombardeados. Sim, não, sem dúvida. Sem dúvida. Acho que realmente as coisas foram acontecendo na hora certa, né? Porque senão, cara. E as pessoas estão tirando tudo na mão. As revistas. Também. Eles eram tinha muita fome. Mas eu acho que tudo bem, isso não faz a história. Quem fez a história é a educação, né? Depois que falou bem assim, tem uma escola, faz uma escola, você pode fazer um tipo de escola de dança. Mas você fez uma escola lá que eu quero estar pensando, eu quero na cabeça. Sim. Tudo bem, não vale. Beleza, então semana que vem a gente se reúne mais. Como é que você está, Dória, para você assim, nesse período para vir de Petrópolis, como é que tá? Você está ficando mais rápido? Quais são os dias mais fáceis para você?